tinha comentado, né? É. Inclusive, eu passei numa seleção à distância do IF para fazer letras. Que Aí legal. foi quando Muito veio... bom. ia começar agora no início do ano, mas veio a pandemia e foi suspenso, né? O curso de lá é muito bom, EAD, você vai ver. Muita disciplina bacana. Dizem que é bem pesado, né? Então tem que É. ter uma rotina bem organizada. Muito. Essa criança brincando é aonde? É na rua, você acredita? Tem uma voz boa, né? Muito, dá para fazer canto lírico. Coisa boa, criança na rua brincando. Bem simples. Não me aceita, Priscila. Mirth está entrando. Mirth saiu. Faltando nosso amigo Linaldo. Teve mais uma interação aí, Priscila. Não sei se é você. No chat. Oi? Foi eu que falei, no chat privado da gente. Teve outra interação aí no chat. Foi você, né? Isso, foi. Tá. Então vamos começando, Priscila. Eu acho que se o Linaldo for entrar, ele... Põe conversando, porque a temática é uma temática que a gente consegue falar bastante, né? Com certeza. Mesmo que ele ainda não tenha entrado, já dá para vocês irem iniciando. Então, vamos lá. É o nosso mediador da tarde, né? Então, oficialmente, boa tarde a todos que estão nos assistindo até agora. Eu me chamo Priscila, sou voluntária da Flibo. A Flibo que esse ano está sendo uma edição especial, né? A edição virtual, por conta de tudo isso que está acontecendo no mundo, mas é um ano que continua tendo Flibo, certo? Nós nunca teremos um ano sem Flibo, não é agora que teremos, né? Nunca tivemos, não é agora que vai ter. Que bom. Que bom. Então, vai falar mais alguma coisa, Priscila? Vou só apresentar você, eu estou aceitando aqui Linaldo, que ele acabou de entrar. Tá Boa tarde, bom. Linaldo. Então, vamos lá agora, realmente, de fato, começar. Né? Ele não entrou. Vou apresentar o nosso mediador da tarde, que é Jonieri Alves Ribeiro. Ele é doutorando e mestre em literatura e interculturalidade pelo PPGLI da UEPB, pesquisa literatura contemporânea do Nordeste, poeta, autor de 2 livros, professor campinense e raposeiro convicto, certo? Então, passar a palavra para o nosso mediador, Jonieri Alves Ribeiro. Ok, Linaldo não entrou ainda, se você puder aceitar... Talvez tenha sido a internet dele, né? Eu quero agradecer desde já a todos que organizam a Flibo, mesmo num contexto tão atípico que nós estamos vivendo. Eu acho que Priscila já falou, é importante demais termos mais um ano com a Flibo, essa feira literária, que é a feira mãe de todas as outras feiras que nós temos na Paraíba, e é a primeira que nós tivemos, e dessa forma espalha, né, não só pelo Cariri, mas por toda a Paraíba, literatura, arte, cultura. Uma saudade muito grande, Priscila, dessa aglomeração literária aí nas praças, em todos os cantos de Boqueirão, mas é importante entendermos que estamos aqui, que estamos fazendo a Flibo de outra forma. Isso acontecer. Uma vez inova, renova, né, e se reinventa dentro desse contexto. Então,
O nosso bate-papo hoje será com Angélica Lúcia, que já está aqui conosco. Rinaldo está tentando entrar, né? E Angélica nasceu em Patos, no sertão paraibano, está radicada em João Pessoa desde 1990, além de poeta e jornalista profissional, recebeu menção honrosa no concurso de poesia do SESC, em João Pessoa, participou da antologia contemporânea da poesia paraibana, pelo Sebo Cultural, em 1995, obteve o segundo lugar no Festival Amapaense de Poesia, no ano de 1998, integra algumas antologias, dentre elas, né, a Antologia Sonora da Poesia Paraibana Contemporânea, também pelo Sebo Cultural, isso já em 2009, e publicou a brochura Quadrifólio, juntamente com os poetas André Ricardo Aguiar, Fausto da Costa e Karine Grace. Atualmente, entre uma demanda e outra, né, ela trabalha como jornalista e procura aí nesses intervalos escrever um pouco, né, e se dedica à poesia. E aí, Ângela, eu perguntaria assim, e Ângela na fila do pão, quem é? Aqui temos um pouco do seu currículo. Primeiro, Ângela não, é Angélica na fila do pão. Angélica na fila do pão. Desculpa. Angélica na fila do pão, eu sou como diz... Não, tranquilo. Eu sou... Mas olha só, você ainda chegou perto, porque tem gente que me chama, inclusive manda e-mail para mim, me chamando de Verônica. Aí depois me liga, não recebeu meu e-mail, não? Não, mandei Verônica, Lúcio... Oh. Tá bom, Angélica. Então, Angélica, digamos que eu sou como aquele verso... Como diz aquele verso de Gregório de Matos, né? Eu sou anjo no nome, Angélica na cara, né? Como você falou, eu sou de Patos, e aí... Acho que foi por isso que confundiu você, né? Eu sou de Patos, eu acho que como a maioria, comecei a escrever na adolescência, até por conta das redações da escola, sempre gostei muito da disciplina de português, né? De língua portuguesa, sempre fui uma grande leitora, grande no sentido de não ver um livro perto e já li. Eu lembro que acho que eu tinha uns 8 anos, eu comecei a ler Menino de Engenho, escondido da minha mãe. Ela tinha escondido de mim, né? Eu tinha 8 anos, eu li embaixo da cama. Então, sempre li muito, né? E ainda pensei em fazer letras, mas na época vi que, na verdade, o que eu queria mesmo era ser jornalista, né? E acaba que também o fato de gostar muito de jornalismo atrapalha um pouco a minha dedicação à poesia, né? Porque aí, já tenho mais de 20 anos como jornalista, então assumi alguns cargos em redações de jornais, né? E isso toma muito tempo, quem é jornalista sabe o nível de estresse, né, que a gente se envolve com isso, e acaba que a poesia não foi nem assim, caminhando lado a lado, foi caminhando, né, lado a lado se fosse de alguma forma igual, não, mas a poesia sempre escrevi de forma constante, né, mas talvez, e aí que combina com esse tema aqui, né, não com a seriedade, vou falar seriedade no sentido de, assim, de como se fosse a história de profissionalizar a poesia, né, de ser poeta profissional do jeito que eu sou jornalista profissional, mas não ao ponto de me dedicar o suficiente para tentar equilibrar a vida profissional e a vida de poeta para ter o primeiro livro publicado, um livro individual que eu não tenho ainda, né? Mas, já puxando também um pouco para o título, eu não acho que para ser poeta, né, necessariamente você tenha que ter publicado. Linaldo está entrando agora ou não, né? Não, ainda não, sinalizou não. É isso que justamente que a gente ia começar. Então tá aí Angélica Lúcio, agora sim, né, falando um pouco de como é a sua trajetória, e estamos aqui, gente, com o tema Ser Poeta, apesar de inédito, né? E também tentei ser jornalista, o meu primeiro vestibular, Angélica, foi para jornalismo, não passei, depois eu fiz letras nas 2 faculdades, o EPB e na Federal, passei para a Federal e depois caminhei após, né, as minhas pós para a UEPB. Né? Então, realmente é um pouco complicado dentro desse contexto social, eu acho que vem mudando um pouco isso, mas essa ideia do livro, né, para ser poeta, apesar de inédito, né, pesa um pouco enquanto a gente está nesse caminho da produção, ou você acha que isso não pesa e acha que hoje as redes sociais já ajudam bastante nesse ineditismo? Como é que você vê
essas possibilidades? Eu acho assim, peça, se você quiser realmente seguir uma carreira como escritora, como poeta, né? E, de repente, querer que seu nome vá para outras regiões, né? Para que seu nome ganhe espaço no mundo literário, geralmente tem que ser publicando um livro, né? E isso, principalmente com quem é mais tradicional, né? Poeta mais tradicional, ele acha que você tem que, necessariamente, sim, tem que publicar. E publicar, às vezes, não significa que você tenha qualidade, né? Eu tenho visto muito poeta com livros publicados e que talvez, né, precisasse um pouco mais de maturação naqueles poemas. Eu não sei se, às vezes, assim, a vontade de ter o carimbo poeta porque foi publicado, às vezes leva as pessoas a se apressarem um pouco na maturidade do texto mesmo, né? O texto, acho que ele exige um pouco da maturidade, aquela velha história de escrever um poema hoje, será que daqui a um ano eu vou continuar gostando desse poema? Às vezes, no outro dia eu já não gosto. Né? E assim, como você falou das redes sociais, né? É interessante que, assim, hoje é já o caminho inverso, né? Tem várias editoras que estão descobrindo os poetas a partir das redes sociais, né? E assim, eu já vi, às vezes eu vou nas livrarias e encontro livros de perfis que eu já conhecia das redes sociais, ou do Instagram, ou do Facebook. Então, assim, as editoras também estão buscando um caminho inverso, né? Poesia nem sempre é o que vende mais, né? Outro tipo de literatura é o que vende mais, poesia é meio marginal nessa questão da economia da literatura, né? Mas as editoras estão, acho que, como olheiras também nas redes sociais, né? Agora, assim, eu vejo uma questão também nova, por exemplo, da nova geração, né? Eu tenho uma sobrinha que me mandou há um mês, mais ou menos, me mandou um livro pronto de poesia para eu dar uma olhada. Eu estou até devendo ainda o feedback para ela, já mandei algo rapidinho, mas ainda estou devendo uma análise mais aprofundada, até mais de estímulo e tal, e apontar uma coisa que outra ali. E ela já mandou o livro pronto, já para ser publicado. Eu estou com o meu há um tempão, né? Na verdade, fazendo poemas, aí junto para fazer um livro, não é isso agora. E na história dessa, como eu falava, acho que essa nova geração, ela vai embora, e aí aproveitar no sentido bom da palavra, né? Então, na verdade, ela usa como auxílio as redes sociais e as vaquinhas virtuais, e aí, sim, os amigos, ou então os que ainda não conheciam, começam a conhecer, e o livro, ele vai ser publicado. Porque também, muitas vezes, os eles permanecem inéditos porque não têm recursos, né? E os editais para publicação de livros, eles são escassos, né? Claro que não vai dar para contemplar todos, né? E aí, o que é bacana desse novo movimento das vaquinhas virtuais é que as pessoas, os poetas que querem ser publicados agora, eles têm como fazer isso. Isso é bem interessante. Eu estava lembrando agora, eu não sei se você acompanhou recentemente um grupo no WhatsApp de poetas, de escritores em geral, e o poeta Chico Lino, né, que é lá de Icoremas, ele comentou que uma vez se encontrou com Caixa d'Água, né, que é um poeta folclórico da história paraibana, né, e a primeira coisa que Caixa d'Água perguntou a Chico Lino, quando soube que Chico Lino disse que era poeta, foi: já publicou quantos livros? Né? E eu acho que naquela época Chico ainda não havia publicado seus livros, né? E Caixa d'Água já havia publicado vários, né? Então, assim, principalmente os mais antigos, eles colocam isso muito forte, a questão de: você já tem livro publicado? Ah, se não tem livro publicado, então você não é poeta. Né? E mesmo, por exemplo, eu estava lendo aqui agora há pouco um texto de Linaldo, né? No site Os Guedes, né? Que é dos irmãos dele também, né? E aí ele apresentando duas poetas paraibanas, né? Como, de certa forma, como se fossem poetas novas. Não. Mas o próprio Linaldo, ele faz essa ressalva, né? Que, na verdade, na verdade, essas poetas, elas já tinham uma trajetória, inclusive trajetória de militância na literatura local, né? Era a Aline Cardoso, com o livro A Proporção Áurea do Caos, né? E a outra, deixa eu voltar aqui, para não errar o nome, Jennifer Trajano, né? Que também o Latíbulos, né? Então, assim, as duas já tinham uma caminhada bonita, uma caminhada importante no fazer poético, né? Mas o próprio Linaldo, quando vai começar o seu texto, ele cita: a Paraíba ganhou mais 2 poetas este ano. Mas aí, imediatamente, ele faz uma ressalva: ganhou uma forma tosca de dizer que elas estão estreando em livro, né? Entendi. É verdade, é complicado esse termo. Lidar com as palavras sempre é complicado, né? Então, quando a gente lança o termo de inédito, né? Inédito em que sentido, né?
ser só porque está ou não inclusive, no livro, né? Pode falar. É engraçado porque, assim, o inédito, geralmente, as pessoas tratam como se fosse a plataforma papel, né? Ah, não, se você não tem um livro, e aí geralmente é um livro de papel, hoje alguns já são os livros digitais, né? Mas geralmente, quando se fala, você é inédito, falando do papel, né? E aí a gente tem um contraponto, de novo, pela internet, porque já existem alguns concursos literários, né? Que quando eles querem que todos os poetas sejam inéditos, inclusive na internet, não pode ter sido publicado em redes sociais, né? Ou seja, então se eu, mesmo não tendo um livro, mas eu posto meus poemas nas redes sociais, então eu não sou poeta inédita, eu sou poeta, ponto. Verdade. E eu me considero poeta, mesmo sem ter o meu livro individual, eu sou poeta, né? Pois é, porque às vezes essa ideia, né, de ser poeta, ou como você falou no início, né, de ter o carimbo, o livro acaba sendo de alguma forma, ou ainda dentro de um conceito mais... Tá falhando? Melhorou mais agora? Melhorou o Agora áudio? Melhorou. Eu estava falando que o carimbo, como você falou, de poeta, muitas vezes acontece, né? Ou sei lá, o livro, como eu estava falando, às vezes é um batismo de fogo, né? Principalmente nesse pensamento um pouco mais tradicional do que vem a ser um poeta na sua constituição, né? E às vezes o livro faz isso. A minha trajetória também é um pouco parecida com a sua, né? Eu digo que eu lancei livro muito velho, né? Meu primeiro livro, e eu lancei os dois em 2016, né? Muito mais por uma questão de grana, como você falou, o gênero poesia é um gênero que no mercado editorial, né, não tem uma alta escala de leitura, de produção, de venda de livros, vamos dizer assim, melhor do que de produção, hoje se produz muito poetas, mas eu lancei, né, já escrevi desde 15, 16 anos, publicava em revistas virtuais, o próprio Linaldo ia falar um pouco disso, foi que deu a primeira vez a mão para lá no Correio das Artes publicar os primeiros poemas, né, e isso foi muito importante, né, porque já era um veículo de comunicação, né, cultural, e onde estava lá os textos. Mas antes eu já tinha publicado em várias revistas virtuais, mas a ideia de coletar tudo em livro e ter grana para produzir isso realmente é um pouco mais complicado, né? Eu perguntaria a você, Angélica, como foi essa aproximação com a poesia? Você já no início trouxe um pouco disso, né? Mas como é que essa poesia chega a você? Como é que essa poesia atravessa você ao ponto de dizer, não, eu tenho que colocar tudo isso que eu estou pensando, sentindo, concretizar isso em uma forma de poema, né? Como é que isso aconteceu? Eu sempre gostei de poesia, na verdade eu gostei de todo tipo de literatura, eu leio muito, né? Mas para escrever, eu gosto de uma escrita mais curta, né? Então, assim, eu faço crônicas, eu gosto de crônicas também, né? E eu também, assim, até talvez por conta do jornalismo, eu acho que teve uma influência do jornalismo, meus poemas que eram um pouco maiores começaram a ficar mais curtos, como se fosse talvez uma manchete de jornal, né? Não chegar a tanto, né? Não, um micropoema ou não um poema, não, mas eles foram, de alguma forma, foram encurtando, né? Eu percebo isso. Recentemente, aqui um ou outro eu faço maior, né? E aí, eu vi um gato passando ali. Mas, assim, então, assim, eu sempre, no caso, assim, o meu fazer poeta é engraçado, eu não tenho, a poesia não começa, assim, como se fosse, talvez, um espírito que baixasse, eu fosse um médium e saísse escrevendo tudo, não, né? Eu fico muito presa a palavras, às vezes, de repente, estou no nada trabalhando e vem uma palavra, escafandro, aí eu anoto, eu quero fazer uma poesia com essa palavra, eu tenho esse poema com o escafandro, né? E aí, às vezes, também, essa mesma palavra, que às vezes chega e o poema sai fácil, depois que eu decido o que é com essa palavra, às vezes tem uma palavrinha também que me atrapalha. Tem um poema meu, eu acho que ele já está muito bom, né? Mas eu ainda não publiquei, nem considero ele pronto, nem coloquei em redes sociais, nem nada, porque tem uma palavra lá que eu acho que ela está fora de lugar, né? Eu acho que ela pode ser uma palavra... Eu posso escolher uma palavra melhor para dizer aquilo que eu quero expor, não necessariamente um sentimento, né? E aí, então, eu tenho essa relação muito, talvez, muito íntima com a palavra. Eu gosto muito de dicionário, né? E aí, às vezes, eu sempre tenho uma brincadeira, né? Até para aprimorar vocabulário, eu pego quando eu preciso checar alguma palavra e tal,
vejo o significado, se naquela descrição, né, daquele termo tem alguma palavra que eu desconheço, eu vou para o próximo, né? E aí eu vou brincando com o dicionário. Então, eu gosto muito das palavras, e eu acho que a poesia é isso, é uma brincadeira com as palavras, né? Linaldo, acho que ele entrou, mas agora é só não colocar o rosto dele, né? A imagem, mas ele já apareceu aí. Agora, voltando ao que você estava falando, Johnny, que você disse que já havia publicado em revistas literárias, etc. Eu lembro logo quando eu... Oi, Linaldo. Estamos ouvindo, Linaldo. Estamos ouvindo, só não estamos lhe vendo. Continue, Angélica. Não, e assim, quando você estava falando das revistas literárias, eu lembrei que na universidade, né, o crítico e poeta Deberto Barbosa, né, ele começou a fazer uns projetos, que eu diria que eram projetos experimentais, né, e ele tinha eu vou chamar assim, o termo que eu vou usar, né, uma folha poética, né, uma das que eu lembro, que o nome era Palimpsesto, né, e aí eu cheguei a publicar nesse veículo Deberto Barbosa, né? E Deberto é um poeta que produz, lança. Ele sempre está lançando livros. E aí... Cortou? Cortou, a sua imagem paralisou e cortou em que parte? Quando você estava falando da revista Palimpsesto. Não, pronto, eu estava... Isso, pronto. Que era, não chegava nem a ser uma revista, era uma folha de papel ofício, frente e verso, né? E aí ele publicava poemas. Então eu tive alguns poemas publicados eu vou chamar desse veículo literário, né? Lançado por Deberto Barbosa. E eu estava comentando que Deberto, ele é um poeta que produz muito, né? Enquanto outros, né, se mantêm, como eu, ainda reticentes por N motivos, em lançar o primeiro livro, e Deberto, ele tem uma produção bem extensa, né, na poesia. E aí é interessante quando você falou essa história do livro de papel. Então, assim, você mesmo, Johnny, já havia publicado em revistas literárias, em outros locais, né? E aí, mas em algum momento você sentiu necessidade de ter o próprio livro, né? Eu acho assim, quando o livro também está pronto, aí você também se submete à crítica de uma forma mais como se diz, concreta, né? Porque aí as palavras, somente os críticos literários ou os poetas que têm um perfil maior, como o próprio Linaldo, né? Que tem agora uma editora. E já foi editor do Correio das Artes, né, que é um importante veículo cultural aqui na nossa Paraíba. Então, Cortou mais uma vez. Se o Linaldo estiver nos ouvindo, dê um toque aí, Linaldo. Eu estou ouvindo tudo. E estou vendo vocês. Mas vocês nem me veem, nem me escutam. Você tem o seu livro publicado fisicamente? A internet não está nos ajudando muito, Angélica. Linaldo disse que está nos ouvindo, eu vou fazer a apresentação dele, daqui a pouco eu volto com você. Quero, antes de passar a palavra para o Linaldo, né, saudar todos que estão conosco no Facebook, é um prazer, é uma alegria estar com vocês, né, na escuta aí, Jari César, Rosana Leão, Mirtes, tá certo, Bruno Gaudêncio, Raquel Lúcio, né? Deve ter alguém da sua família, né, Angélica? Tá aí conosco. Raquel é minha irmã, Raquel é poeta também, né? Ela é artista plástica, mas é poeta, inclusive quando o Linaldo era editor do Correio das Artes, publicou alguns poemas dela. Raquel mora no Rio Grande do Norte. Gilson Rolim está com a gente aí, ok, Gilson? Bem-vindo. Vamos mandando aí recadinhos, daqui a pouco a gente vai abrir mais um momento para ler os recadinhos de vocês, os comentários. Então, estamos aqui com o Linaldo Guedes, que é poeta, jornalista, né? Já publicou 11 livros, sendo 4 de poesias, né? Tem 52 anos, nem parece, é um menino. Quem olha para o Linaldo vê a criança que está lá dentro dele e fora. É editor da revista A Ribação, uma editora CDA de Cajazeiras, é um projeto maravilhoso que o Linaldo tem feito. E eu conversou comigo, né, antes de se mudar, né, era um desejo muito grande voltar a Cajazeiras, passou muito tempo em João Pessoa também, e falou que ia botar, né, lá no coração do sertão um editor, e está fazendo isso com um esplendor espetacular. Né? Então, sediado em Cajazeiras, no Alto Sertão, a Ribação hoje, né, o local onde ele reside atualmente. Linaldo, meu amigo, você está nos ouvindo aí, cara? Quem é Linaldo aí na fila do pão? Pergunta que eu fiz também para abrir aí com a Angélica Lúcia. Isso é o que a gente tem no seu currículo, mas Linaldo por Linaldo. Vamos lá, Linaldo.
Vou fazer um papel para entrevistar 2 jornalistas. Olha que responsabilidade. Quando eu vejo comigo, tá ouvindo? Agora a gente está ouvindo, só não estamos vivendo, infelizmente. Então, Jonieri, Linaldo é um cara meio atrevido, né? Trabalhei até os 18 anos com meu pai, depois vim para Cajazeiras fazer letra, depois voltei para João Pessoa, virei jornalista, estou há 30 anos na área, trabalhei em tudo quanto é função dentro de jornal que você imaginar, mas minha grande paixão sempre foi literatura. E durante um tempo, em algum momento, eu tive a oportunidade de assumir a editoria do Correio das Artes. E quando eu assumi, eu liguei aqui. É isso que eu quero, é isso que eu sempre quis, é isso que eu sempre sonhei. Porque eu sempre quis fazer jornalismo cultural de verdade. E então, quando eu assumi o Correio das Artes, de certa forma, eu tentei imprimir ao Correio das Artes um caráter jornalístico. O Correio das Artes, até então, era um suplemento eminentemente literário, sem nenhuma conotação jornalística. Então, ele só publicava resenhas, só publicava crônicas, contos e poemas. A capa geralmente era fria, era uma tela de um artista plástico. E quando eu assumi, eu disse, não, como eu sou jornalista, eu vou imprimir um caráter jornalístico. Então, eu comecei a cada edição do Correio das Artes a dar capa para um escritor contemporâneo, fazendo entrevistas e matérias com aquele escritor contemporâneo. Então, eu procurei fazer no Correio das Artes, além de ser um suplemento literário, fazer jornalismo cultural, e a gente tinha espaço no Correio das Artes que não tinha espaço no jornalismo diário, até por conta das circunstâncias do jornalismo diário, as limitações de espaço, de página, e de tempo mesmo, porque no jornalismo diário você trabalha contra o tempo, você tem que todo dia editar aquela quantidade X de páginas até determinado horário. E no suplemento literário você tem um mês todinho para trabalhar, você tem como planejar aquilo. Então eu assumi o Correio das Artes e fiz isso, né? Imprimi essa questão jornalística também no Correio das Artes. E a gente abriu espaço para o Brasil todinho, começou a trazer autores contemporâneos de outras partes do Brasil aqui para dentro da Paraíba. Né? Hoje eu fico feliz quando eu vejo hoje no Facebook, todo mundo conhece todo mundo. Fulano como é que se diz? Fulano contato de Cicrano, poeta lá de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu trouxe esse pessoal tudinho aqui para dentro do Correio das Artes na época. Ninguém conhecia Frederico Barbosa, ninguém conhecia Cláudio Daniel, ninguém conhecia Michelino Veruschi, por aí. Eu fui trazendo esse pessoal tudinho aqui para dentro na época, de certa forma, né? Enfim, né, depois mudei, voltei, assumi de novo outros cargos dentro do jornalismo, que é a minha profissão, é a minha questão de sobrevivência, sempre foi. E em determinado momento tive que voltar a Cajazeiras por conta de uma circunstância familiar, pessoal, da minha mãe. E quando cheguei aqui, eu digo, eu tenho que inventar alguma coisa, porque eu me senti tão bem de novo em Cajazeiras, tão bem morando aqui, me deu uma paz de espírito tão grande, que há muito tempo eu não tinha em João Pessoa, que eu digo, eu tenho que achar uma forma de sobreviver em Cajazeira, porque eu não quero mais voltar para João Pessoa, eu não quero ir mais para a cidade grande, eu quero ficar aqui mesmo. E aí, conversando com um amigo meu daqui, um poeta, jornalista daqui, o Lenilson Oliveira, surgiu a ideia da editora, e a gente botou a cara a tapa, jogou no ar, tá aí, já vai fazer 2 anos, agora em setembro, com mais de 20 livros publicados, com concurso literário. Mês que vem a gente está divulgando o resultado do concurso literário. É a única editora no Brasil que faz um concurso literário dela, com a publicação de um livro do autor vencedor. Então a gente é meio atrevido, a gente é bem atrevido mesmo. Mas faz parte do nordestino, a gente tem que ter esse atrevimento, essa coragem, essa ousadia. Leonardo, então, resumindo isso, eu sou um sonhador. E é um atrevimento que está dando certo, né, Linaldo? Isso, mas só para resumir, digamos que se você for definir quem é Linaldo é um apaixonado por literatura, acima de tudo, por escrever, por ler, por divulgar. Eu tenho o maior orgulho de divulgar você
vocês, Angélica, Joniera, quem eu sei que está fazendo alguma coisa. Eu gosto disso, me sinto bem com isso. Minha paixão é literatura. Resumindo, é isso. Ok, Linaldo. Eu quero pedir a todo mundo que está nos acompanhando que uma das formas de vocês nos ajudarem é ir no coraçãozinho, no teclado bem muito. Isso vai ajudar no algoritmo, né, da própria Flibo. Vá dividindo, vá partilhando com os amigos que gostam de poesia, de um bom papo, e assim você vai ajudando a Flibo se espalhar pela Paraíba e pelo Brasil. Dorinha Rocha diz que está em São João do Sabugi, no Rio Grande do Norte, e está nos ouvindo, nos assistindo. Né? Então, valeu, Dorinha, espalha aí no Rio Grande do Norte a Flibo, né? Compartilha com os amigos, vai no coraçãozinho, vai no legalzinho, vai curtindo e vai aí de alguma forma nos ajudando a espalhar poesia, cultura e arte, né, dentro desse contexto pandêmico de isolamento. Linaldo, deixa eu lhe perguntar uma coisa, cara. Como é que a poesia chega em Linaldo? Como é que a poesia afeta, atravessa Linaldo? E daqui a pouco a gente volta mais uma vez para Angélica. Olha, a poesia para mim ela surgiu quando eu era muito novo, com 13, 14 anos eu já comecei a fazer poesia. E também eu comecei a ler meus autores favoritos, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, e depois eu fui fazer o curso de letras, aí me apaixonei mais ainda, eu tive professores maravilhosos no curso de letras, e esses professores me estimularam muito, essa paixão minha pela poesia. Então, daí para assumir-se enquanto poeta, não demorou muito, mas eu precisei de estímulo, porque eu sempre fui muito tímido, sempre tive muita vergonha de me expor publicamente. E o que aconteceu? Um dia, fazendo o curso de comunicação, a gente tinha um professor chamado Jomar Muniz de Brito, que quem foi aluno de Jomar e quer saber como era Jomar em sala de aula, basta imaginar aquele professor do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Ele era igualzinho, sem tirar nem pôr. A mesma forma, a mesma sistemática de ensinar. E a gente, na universidade, criou um grupo de poesia chamado Poeco Debar, que era um grupo que a gente, no início era uma brincadeira, mas Jomar, como era nosso professor, ele fez com que nós levássemos aquilo a sério. Então, a gente começou a se apresentar, a gente lançou manifesto, a gente fez polêmica com a Academia Paraibana de Poesia na época, e a gente passou durante praticamente 6 meses na mídia, sem ninguém conhecer, um monte de moleque, eu e mais 3 amigos. A gente ia para a praia, a gente ganhava cachê para recitar poema nosso que ninguém conhecia. Sabe? É uma coisa espetacular. Você contando isso hoje parece que é mentira, mas é verdade. A gente se apresentava numa barraquinha na praia de Cabo Branco, chamada Luar Paradise, a gente ganhava cachê para se apresentar lá, para recitar poema nosso, que ninguém conhecia, o pessoal ficava lá tomando cachaça, olhando a gente ensinando poema nosso mesmo, e o pessoal olhando sem entender nada, nem a gente estava entendendo o que estava acontecendo, sabe? Mas foi uma coisa que durou pouco tempo, o grupo é uma coisa muito difícil, né? E a gente vivia 24 horas por dia junto, eu e esses amigos, e algumas amigas nossas e tal. Então, lógico, aí vem divergência, vem briga, vem questionamento, isso ok. Então, a gente chegou uma hora que decidiu que não dava mais ficar em grupos. Então, a gente continua amigo, somos amigos até hoje, mas o grupo acabou, durou pouco tempo. Mas foi um aprendizado fenomenal para mim, foi fenomenal. A gente fazia poesia coletiva em todo canto. E quando chegava em casa, a gente ia refazer aqueles poemas, ia fazer o poema que a gente construía num bar de improviso, a gente ia reconstruir dentro da linguagem literária em casa. Isso os 4, e discutindo um com o outro e tal. Então foi massa, a gente se apresentou em Campinas, no Congresso de Teoria e Crítica Literária de Elizabeth Marinheiro, a gente se apresentou no Festival Literário de São Cristóvão, em Sergipe. Então foi um aprendizado filha da mãe. Depois disso, foi quando eu entrei em jornal. E aí conheci um cidadão chamado Sérgio Caspinto.
que é tudo, né? Seja nobre, é nobreza, é a nobreza poética da Paraíba. E Sérgio era editor do Correio das Artes e eu era chefe de reportagem da União. E Sérgio, sempre que ia na União, eu publicava poemas no Correio das Artes. E Sérgio, sempre que ia na União, chegava a dizer, Neguinho, quando é que tu publica teu livro? Não, Sérgio, eu acho que eu não tenho capacidade. Neguinho, né? Aí ficava no meu pé, até que um dia eu tive coragem e lancei os Zumbis Também Escutam Blues. Eu já tinha 30 anos de idade. Eu não lancei livro com 20 anos, eu lancei com 30 anos de idade. Eu fico besta hoje quando eu vejo a molecada com 18, 19, 20 anos publicando livro, né? Meu primeiro livro eu fiz com 30 anos. Só que esses poemas do livro de 30 anos eu já fazia eu já ensinava no Poeta Debate 10 anos antes. Poemas como Xerox, poemas narcisistas, tudo que estão no meu primeiro livro, eu já ensinava isso nos bares de João Pessoa 10 anos antes. Os poemas já existiam, só que eu não tinha coragem de publicar, eu achava que não é a hora. Eu estava ouvindo a Angélica falando agora há pouco. Eu achava que não... Eu estou há 6 anos com o livro pronto para publicar e todo ano desiste de publicar, porque eu acho que não está pronto. Mas o livro está pronto. Se eu fosse na loucura que é a juventude de hoje, eu já tinha lançado esse, já tinha lançado mais 3. Mas faz 6 anos Mas olha, Linaldo, deixa eu interromper você, né? Há uns 15 dias, 20 dias, eu estava conversando com o jornalista Juneldo Moraes, né, que você também conhece. E Juneldo é um poeta, e eu gosto muito das poesias de Juneldo. Isso. Poesias que ele tocou fogo, ele jogou fora, entendeu? Porque em algum momento ele achava que não era válido. Mas aí esses dias, justamente mês passado, ele pegou e mandou um poema para mim. Colocou num grupo, uns colegas ainda da época da faculdade, né? E depois foi para o privado e a gente começou a conversar sobre isso, né? E, de certa forma, a gente ficou um pouco naquela história da síndrome do impostor, né? Porque a gente talvez não ache que tenha capacidade suficiente ou que o que a gente produz tem qualidade suficiente para, como eu falei antes, Jonieri, para colocar para os leões, para a crítica, né? E isso também está muito relacionado à quantidade, eu imagino assim, do que você lê. Juneldo, né? Juneldo lê muito, né? Então, assim, sabe muito bem o que é um poema de qualidade. E talvez isso atrapalhe na hora dele pegar o poema dele e querer fazer mais poemas e querer lançar um livro, né? Porque fica sempre com aquela pulguinha atrapalhando. Será que é bom o suficiente para ser publicado, né? E aí, Linaldo, essa meninada mais nova, ela tem isso que a gente, infelizmente, herdou ainda talvez das gerações passadas. Elas não querem saber, não. Elas têm uma autoconfiança muito maior. E, assim, eles gostam do que fazem, né? E ainda voltando de novo à questão de, será que ser poeta é só se você tiver um poema publicado, né? Meu filho tem 16 anos, ele estuda no IFPB. E lá no IF, né, antes da pandemia, claro, agora está sem aula, né, mas eles faziam o quê? Um slam, né? Que é aquele concurso da poesia falada, né? Então, todo mês o pessoal se reunia lá. E isso é muito bacana, né? Talvez disso, depois alguns... Não é o rap, não. Não é o rap, não. É diferente. Ele tem... É diferente, entendeu? É diferente. Eu acho, inclusive, que ele talvez tenha um pouco da nossa literatura de cordel, pelas temáticas que aborda também. Isso. Também pega pelas temáticas, também se aproxima um pouco do rap, mas não é rap, é poesia falada, é diferente. E, assim, é uma poesia falada, muito crítica, muito com um olhar para o social, né? No caso, muita menina participando, né? E aí, justamente, a gente vê agora cada vez mais mulheres jovens produzindo, lançando seus livros, e no início eu estava conversando aqui com o Jonieri, fazendo plaquinhas virtuais porque querem ser lidas e querem ser conhecidas Brasil afora, se for o caso, né? E, assim, já publicam na internet, mas também querem ver seus livros publicados no papel. Talvez eu tenha que começar a andar mais com essa nova geração para, de repente, tirar o meu do computador, das várias pastas que eu tenho os livros, igual a você, livro pronto, Linaldo. Bom, essa seria a minha pergunta para os dois, tá? O poeta fica inepto por perfeccionismo ou realmente por não ter como publicar? Como é que vocês dariam uma resposta para esse questionamento? Linaldo e Angélica. Deixa eu conversar um pouquinho aqui, até porque, como eu também trabalho com edição, então talvez
ajuda um pouco, contribui um pouco mais. Mas antes eu queria falar um pouquinho para a Angélica, o tema desse bate-papo da gente foi uma provocação minha com o Mitz, né? Quando ela falou que tinha convidado a Angélica, aí ela disse, Linaldo, que título a gente dá para esse papo com vocês? Aí eu disse, caralho, eu não acredito ainda que a Angélica não publica essa porra desse livro dela. Aí eu vou provocar a Angélica. Aí eu sugeri esse título, sabe? Mas foi uma provocação para a Angélica, né? Não, mas, inclusive, Mitz apresentou 2 temas, né? E eu disse, Mitz, eu acho que eu vou para esse do poeta inédito, tem mais a ver comigo, né? Então, é o meu lugar de fala hoje. Porque é o seguinte, eu descobri a poesia de Angélica através do Antônio Mariano. O Antônio Mariano, há um tempo atrás, ele começou a fazer uma espécie de coletânea, ou tentativa de uma coletânea de poetas mulheres na Paraíba, quando ninguém fazia isso hoje no Brasil, antes de Mulheria da puta que pariu. O Antônio Mariano, há 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, começou a organizar, selecionar os poetas da Paraíba. Todo mundo que... Maria Zé Limeira, na época, estava viva ainda e tal, e foi juntando todo mundo que escrevia poesia na Paraíba do sexo feminino. E nessas coletâneas de Mariano, eu sou muito amigo, Mariano é como um irmão para mim, ele me falou de algumas pessoas, ele me falou de Angélica, eu disse, Angélica Lúcio, e Angélica é poeta? Aí Mariana disse, muito boa poeta, ele mostrou a poesia de Angélica, e eu comecei a observar, assim, algumas coisas e tal, ela é muito boa poeta, a qualquer dia ela vai publicar, só que esse qualquer dia foi passando e nada dela publicar. Então, assim, eu conheci a poesia de Angélica através do Antônio Mariano, e isso já faz o quê? 10, 15 anos. E desde essa época eu continuo lendo o pouco que Angélica nos dá de prazer de ler da sua poesia, né? Porque ela expõe pouco, mas o pouco que ela expõe é muito bom. Fiquei, inclusive, feliz com esse livro do Rubem Jardim, que a gente está tentando organizar aí, que é uma batalha pesada, porque envolve muito questão de direitos autorais também, mas a gente está na luta aí. E quando eu vi das poetas paraibanas, estava Angélica Lúcio. Eu digo, olha, que massa. Está aqui a Angélica de novo, né? É massa isso. Então, mas voltando à pergunta do Jonieri, da provocação do Jonieri, que o poeta é inédito por vergonha, por timidez, por achar que não é hora ou por falta de oportunidade. Eu diria, Jonieri, que hoje em dia essa questão da falta de oportunidade é cada vez menor, né? Hoje em dia há uma gama infinitas possibilidades de você publicar um livro, desde o e-book em si, que é baratíssimo, e às vezes até de graça, dependendo da plataforma. Você pega um diagramador amigo, você faz uma diagramação do livro, você bota numa plataforma da forma mais simples possível, o teu livro está lá na internet, em e-book. Então, essa questão de possibilidade de publicação, a não ser publicação impressa, sim, porque a publicação impressa é cara mesmo, livro é uma coisa litícia, sim, no Brasil, tanto para publicar como para comprar. E pode ficar pior agora, né, se vier a tributação. Possivelmente, porque o que é que acontece? Um livro é caro. Então, o que é que eu costumo dizer? Uma vez, João Pessoa disse isso para uma amiga minha, Letícia Palmeira, a gente uma vez conversando, o pessoal comentando, não, porque eu fiz um lançamento, não foi ninguém, não sei o que. Eu cheguei para a Letícia e disse, Letícia, deixa eu te dizer uma coisa. Só semana passada em João Pessoa teve 4 lançamentos de livros, só na bodega, vizinha à minha casa, que eu morava no Bancários. Como é que eu, ganhando um salário mínimo, um pouco mais de salário mínimo, eu tenho condição de comprar 4 livros toda semana? Não tem, você tem que escolher. Eu vou para o de Angélica, não vou para o Jonieri. Eu vou para o Jonieri, não vou para o de Angélica. Você não tem condição. A gente é um país assalariado, gente. Vamos assumir isso. Então, não pode criticar. Não, o povo não lê. O povo quer ler, sim, mas como é que ele vai ler sem ter dinheiro? Como é que o cara que ganha 1.500 por mês já passou o salário mínimo, 1.500, mas é uma miséria, 1.500. O cara que ganha 1.500 por mês, que tem que pagar 600 de aluguel, ele tem condição de comprar um livro todo mês.
um livro por prazer. Não tem. Porque comprar o livro para os filhos dele, os livros didáticos, que são obrigatórios. Como é que esse cara vai comprar um livro de poema de Jonieri, de Linaldo, de Angélica? Não vai, gente. E não é porque ele não gosta de ler, não, é porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro, a fonte de renda do brasileiro é muito pequena. A gente costuma generalizar, não, porque o brasileiro não lê. Como é que ele vai ler sem ter dinheiro? Não tem, não tem. Eu costumo dizer que, assim, dentro da sua provocação, Junior, da sua pergunta, talvez as pessoas demorem a publicar por uma questão de opção, como é o caso de Angélica, como eu, que demorei, eu publiquei o primeiro livro com 30 anos de idade, demorei comparar com a realidade de hoje, que também não é a realidade de hoje, Angélica. Eu entrevistei, eu fiz uma live recentemente com o Sérgio Caspito, o primeiro livro ele publicou com 20 anos. E um livro de altíssimo nível, de Sérgio. Beijo, Sérgio publicou com 20 anos, quando eu não sabia disso. Então, eu conversando com ele nessa live, quando terminou, eu fiquei pensando, rapaz, Sérgio publicou com 20 anos de idade, né? Porque a gente já conheceu o Sérgio daquela idade, então a gente acha que ele já publicou naquela idade, mas não, ele publicou com 20 anos. Publicou muito jovem. Então, tem isso. Eu acho que depende muito do autor. Vai de autor para autor. Vai de oportunidade, sim, mas não necessariamente oportunidade financeira, porque financeiramente hoje está muito mais fácil você publicar um livro. Seja impresso, você está aí a Catarse que faz, né, faz toda a produção para você fazer uma pré-venda do livro para poder, de repente, tirar os custos básicos. Seja de editoras que fazem por demanda, não é o caso da Ribação, mas tem muita editora no Brasil, a Patuá, que eu publiquei 2 livros pela Patuá, a Penalux, elas trabalham por demanda, o autor praticamente não ganha nada mais do livro publicado. Então, para a gente que escreve, que não tem dinheiro e não tem nome para estar numa grande editora, tipo a Companhia das Letras, publicar já está bom demais. Isso. Eu lembrei agora, Linaldo, tem pelo menos 2, não vou citar o nome aqui, mas 2 amigos nossos, poetas, não né? Publicar agora. Não é nem isso. 2 amigos poetas que depois renegaram os primeiros livros que publicaram, né? Engraçado que um deles, o primeiro livro, foi até... Eu sei mais questão. E um deles, o primeiro livro publicado, acho que foi por um concurso da UFPB, foi um concurso que eu participei também, né? E eu fiquei, toda vez que eu encontro com ele, alguma coisa que a gente fala desse livro, né? Não fala desse livro, não. Ele disse, olha, você tirou a minha oportunidade. E aí, talvez, tenha essa história também da maturidade de literária, da maturidade da produção, né? Talvez, se tivesse esperado um pouco mais, tivesse mais a cara dele futuramente, né? Você já renegou algum livro, Linaldo? Mas também tem... como eu digo, depende, vai de pessoa para pessoa, Angélica, porque, por exemplo, eu conheço pessoas, eu não tive coragem de publicar com 20 anos, mas eu conheço pessoas que publicaram com 20 anos e livros de qualidade de média para boa mesmo, livros que não fazem vergonha a ninguém. Então, sei lá, talvez se eu tivesse publicado com 20 anos, eu não teria tido vergonha, porque praticamente seria o poema que estão nos Zumbis, o meu livro que eu publiquei com 30 anos. Mas é questão de insegurança dentro de você mesmo. No meu caso, eu tinha insegurança. Primeiro, eu sou de uma outra geração, então, para mim, o cara ser poeta era uma coisa dos deuses, era uma coisa que estava acima, sabe? Então, eu escrevia poesia, para mim, eu achava que eu escrevia por necessidade minha, de desabafar, eu era muito tímido e tal, aquela coisa toda. Então, eu usava a poesia para isso. Mas eu não escrevia para o povo ler, eu não achava que eu era poeta. Eu comecei a achar a partir da provocação de Sérgio Caspinto, quando ia na União Poeta, cadê seu livro, não sei o quê, não sei o quê. E aquilo foi ficando na minha cabeça até que um dia eu decidi publicar. Mas eu não escrevia para ser poeta, eu nunca tive essa ambição de ser poeta de livro. Eu queria ser poeta no sentido espiritual da coisa, de ver a vida com poesia mesmo. E isso eu venho tentando até hoje, não é fácil, a gente está numa situação difícil nesse país para a gente ver poesia no mundo.
Mas é isso, principalmente, que eu fico tentando ver poesia nas coisas. Mas publicar livro, eu não pensava nisso, eu não tinha essa ambição inicialmente. Tanto que os Zumbis é uma coletânea, é uma mistura. Você tem de tudo um pouco no livro. Tem poemas eróticos, poemas religiosos, poemas românticos, poemas sociais e tal. É uma salada, porque eu não tinha o norte da poesia. Agora, eu tenho um lado que é uma coisa chamada... Eu tenho um lado bem metódico com minhas coisas. Apesar de eu ser geminiano, com ascendente em Gêmeos, eu sou bem metódico. Tudo meu é planejado. Então, quando eu lancei o primeiro livro, eu digo, já que eu publiquei, agora eu vou publicar. Eu quero o próximo livro ser isso, o outro ser aquilo, e o outro ser aquilo, e eu venho seguindo isso desde o primeiro livro. Nada saiu do eixo, não. Eu tenho esse lado bem metódico mesmo, em relação à literatura. Eu sou bem organizado para isso, bem planejado. Isso eu sou. Ok. Interagir um pouquinho aqui com o nosso público. Daqui a pouco a Angélica volta a falar um pouco sobre essa questão. O Wilson Lux diz aqui o seguinte: o governo precisa supervisionar os poetas de todo o Brasil. Muitas vezes compra lotes e lotes de 2 ou 3 poetas e cria um monopólio, né, ou um oligopólio dentro desse investimento. É verdade, Wilson. Também precisamos de mais políticas públicas para que possa incentivar principalmente as pequenas e médias editoras, para a partir daí, né, girar mais nomes nesse campo editorial da poesia. Mas, Angélica, diz para a gente, é perfeccionismo, né, ou realmente é por não ter como publicar? Já que o Nau disse que agora é mais fácil. Como é que você pensa isso? Não, minha ideia seria publicar o livro este ano, né? Mas aí a pandemia atrapalhou tudo. E aí, no fim das contas, foi por conta de trabalho demais. E aí, como aquilo que eu havia conversado com você logo no início aqui, né? Acaba que Linaldo disse que é essencialmente poeta. Eu sou essencialmente jornalista, né? Mesmo não estando hoje em redação, eu trabalho hoje com assessoria de comunicação, mas eu sou jornalista que já acorda olhando diário oficial, que ouvindo o rádio, tudo, então eu saí da redação, mas a redação não saiu de dentro de mim. Então, esse lado jornalista acaba que atrapalha, né? Porque você não consegue se desligar e está sempre arrumando mais alguma coisa para fazer. Paralelo a isso, tem sim a questão financeira, né? Porque eu sempre ficava, enfim, a gente sempre vai deixando, né? Inclusive, várias vezes já perguntei a algumas pessoas, quanto é que custa um livro? E as pessoas que eu perguntei nunca diziam, assim, direto, um livro custa 4 mil, um livro custa 5 mil, um livro custa 10 mil reais. Depende. Nesse depende, eu digo, deve ser um negócio muito complicado, deve ser muito caro publicar um livro. E aí, nunca fui priorizando para dizer assim, entre deixar de pagar tal coisa e criar uma poupança para lançar o próprio livro, outras coisas foram tomando prioridade, né? Agora, é engraçado que no início do ano, né, como eu disse, este ano eu ia lançar, acho que no início do ano, no final do ano passado, eu cheguei a entrar em contato com uma editora, né, e perguntei, pedi orçamento e tal, e disseram, não, qual o tipo? Linaldo, acho que você ainda não tinha lançado, não, a Ribação, viu? Não fique com ciúme, não. Aí, primeiro perguntaram assim, qual o gênero? Qual o gênero? Disse, poesia. A gente não está trabalhando com poesia no momento. Eu, oi? Né? Então, assim, já levei... Não está trabalhando com... Não quis nem saber, nem me passou um orçamento. Eu achei tão estranho, não. E assim, não é editora famosa nem nada, né? É uma editora pequena. Mas não se interessava naquele momento. Acho que nem quis me conhecer, nem sabia quem era, né? Ok. Mas assim, eu pensando agora, Linaldo falando de toda essa... Ele disse que era geminiano com ascendente em Gêmeos, eu acho que o ascendente dele deve ser em Virgem, e ele fez o cálculo errado, entendeu? Porque para ser metódico desse jeito... Me enganou ele. Eu acho que enganaram você, viu, Linaldo? A lua, o horário que você colocou do nascimento estava errado. Mas se você, esse metódico desse jeito, acho que eu vou começar a pensar um pouquinho como você, entendeu? Para ver se sai, né? Eu já comecei várias vezes. Na verdade, eu tenho outro livro pronto. Eu tenho, acho que uns 3 livros prontos, mais ou menos. Tem um que está pronto há muito tempo, mas não é de poesia. Era um livro que eu reuni num blog, né? Digamos assim, umas tiradas do meu filho. Ele ainda era criança, né? Desde quando era pequena. E ele tem umas tiradas ótimas. Até as pessoas dizem assim, já que ele não é criança, não. Ele é um anão. Já nasceu com cabeça de adulto, né? Então, tem umas coisas bem engraçadas, né?
eu tenho esse livro pronto, né? De vez em quando eu mexo de novo e nunca saiu, né? O de poesia, né? Que o Linaldo falando agora, o meu vai ser o Zumbi Escutando Blues, ele é uma coletânea, né? Uma antologia, tem tudo no mundo. Eu acho que o meu, talvez o primeiro vá por esse caminho também aí, Linaldo, porque mesmo que tenha tem poesia erótica, né? Também tem poesias mais sociais, enfim, tem poesia de todo tipo. Então, talvez, justamente por ser o primeiro, eu tenha, a partir de agora, dificuldade em dizer, não, eu vou separar só um pedaço e querer lançar só um poema erótico, então só um poema com linha mais social. Eu não vou conseguir fazer isso, né? São meus filhinhos. Então, mas assim, eles estão mais ou menos organizados, como eu falei antes aqui, acho que você ainda não havia entrado, não sei se já tinha começado. Tem alguns poemas que eles, assim, eu olho para eles, acho que ainda não estão prontos por conta de uma palavra ou outra, inclusive eu começo a escrever, vou passando o livro todo, né? Aí chego em algum poema e tem lá uma palavra sozinha que está destacada em amarelo. É porque aquela palavra, de alguma forma, naquele poema ainda está me incomodando. O poema já é bom, mas eu acho que alguma coisa ali está melhor, né? E tem também outros pela metade, né? E assim, eu não sei como é que você escreve, Linaldo, o seu modo de produção, né? Antigamente eu escrevia muito em papel, né? Ainda tem alguns cadernos com os primeiros poemas, ainda muitos da época da universidade, mas eu escrevo muito no celular. Então, no meu bloco de notas, né? Se eu perder meu celular, hoje eu perco um bocado de poema, ou que já está pronto, ou que já está quase pronto, né? Porque às vezes estou numa fila, às vezes uma coisa, como eu falei antes, às vezes uma palavra, opa, eu quero essa palavra, quero um poema com essa palavra. Registra a palavra, daqui a pouco, outro dia, combina, daqui a pouco mistura um poema que começou de um jeito com o outro, não tem nada a ver, e ele nasce uma poesia nova, né? Então, hoje, o meu bloco de notas acho até a história de, como eu falei antes, numa fase que eu estou mais de poemas mais curtos, então o bloco de notas de celular ajuda muito, né? Ok, verdade. Tem alguns blocos, viu? Só para ficar a dica para quem escreve também, que fica salvo, né? Eu acho que no Google já tem um bloco para isso. Angélica, eu tenho um sistema diferente do seu, assim, de produção de poemas. Eu não conseguiria usar o celular como bloco de notas. Eu fico agoniado. Até hoje, o celular é uma coisa que me incomoda um pouco. Agora, eu uso muito computador. Meu mundo está dentro desse computador que eu estou falando com vocês aqui. Se eu perder esse computador, eu perdi o mundo. Está tudo aqui dentro. Tem vários livros meus, vários esboços de livros que eu começo. Está tudo dentro desse computador. Faça um backup, viu? E tempo em tempo eu faço um backup, salvo num pendrive e tal, aquela coisa toda. Aí depois... Enfim... Então, está tudo aqui dentro do computador. Agora, eu tenho uma sistemática seguinte, eu tenho uma pasta no computador chamada Motes para um Poema. Então, dentro dessa pasta de Motes para um Poema, eu vou jogando tudo que eu acho que eu posso usar em algum poema um dia. Então, eu leio um livro teu, eu vejo uma frase, um negócio, eu acho bacana, eu acho interessante. Pá, aí eu pego e copio lá, e deixo salvo. Aí, num dia que surge a ideia, sei lá, de um poema sobre qualquer assunto, e eu estou atrás de vocabulário para aquele poema, aí eu vou nessa pasta de notas para um poema, além do dicionário. Eu uso muito dicionário para escrever meus poemas. Eu parto de uma ideia, mas a construção do poema eu faço muito com dicionários de lado, com essas coisas e tal. Mas no celular eu não consigo escrever poema de jeito nenhum. No máximo, eu consigo digitar no celular um poema já feito, mas eu fazer na hora um poema no celular é muito difícil. Eu ainda faço em Guaraná, eu estou num bar, estou na rua, surge uma ideia, pego um papel, rabisco, boto uma frase ali no papel, boto aquele papel no bolso, quando chego em casa, depois eu vou ver se rende alguma coisa, se rende algum poema, mas no celular eu não consigo, não. Eu ainda tenho esse bloqueio em relação ao celular. Ok. Eu queria perguntar, o Rinaldo já começou trazendo isso, mas eu queria perguntar o seguinte: os concursos literários podem tirar o poeta do ineditismo? Sim. E não. Vamos lá. Ele deu um suspiro bem grande, viu? Pois é, rapaz, eu fiquei... Vai lá, É porque a sua pergunta é bem provocativa, mas é uma pergunta ambígua também, assim, no sentido de que para tirar do ineditismo ele tem que ganhar.
E um concurso geralmente só ganha um. Então, a gente fez esse concurso da Ribação, a gente fez uma pré-seleção, tem 50 poemas concorrendo. Os jurados estão avaliando até amanhã. Então, desses 50, só um vai entrar. E os outros 49 vão continuar inéditos, se eles ainda forem inéditos, porque tem alguns que já publicaram o livro, que estão concorrendo, mas tem muitos que são inéditos no livro ainda. Então, vão continuar inéditos. Então, tecnicamente, o concurso não tira ninguém quer dizer, não tira a pessoa do ineditismo e tira se ele ganhar. E se for um concurso que a premiação seja a publicação do livro, como é esse da Ribação. Mas se for um concurso que apenas você ganha e diz que ganhou, você, de repente, ganha e continua inédito. Então, é meio relativo. Eu não diria que o concurso tira o autor do ineditismo, não. Eu não acho, não. Pode tirar, mas depende do concurso, principalmente. Depende de que tipo de concurso você está fazendo. A maioria dos concursos literários hoje no Brasil são em cima de livros já publicados. O Jabuti é em cima de quem publicou o livro. O concurso da Biblioteca Nacional, a gente está escrevendo autores aqui da Ribação, são em cima de quem publicou o livro. Então, hoje tem poucos concursos no Brasil que o vencedor publica um livro inédito. Tem pouquíssimos. O da Ribação é um dos poucos hoje no Brasil. A maioria dos concursos, não sei por que isso, mas agora que você está fazendo essa pergunta, essa provocação, que eu estou pensando nisso. Não sei por que isso, mas de uma hora para outra sumiram. A Angélica falou aí do concurso Novos Autores da UFPB, que o André Ricardo Aguiar ganhou, se eu não me engano, o Astier ganhou também esse concurso. Ganhou. Vários poetas ganharam. A Janaína Azevedo de Areia. Inéditos. Hoje você não tem mais concurso de livros inéditos, não. Você concorre com um livro já publicado. Eu acho estranho isso. Você concorrer com o que já fez. Sei lá. Mas aí, na verdade, já é um tipo diferente de concurso, né? Porque aí você... Oi. Já é um tipo diferente de concurso. Porque aí você já é uma obra que vai ser avaliada por um corpo técnico, um corpo crítico, né? De especialistas. E aí, sim, vão avaliar se realmente é uma obra com qualidade. É um concurso diferente. É diferente, Angélica, e tem um outro detalhe, que eu acho um detalhe perigoso, porque quando você está avaliando, por exemplo, o Jabuti ou Oceanos, você está avaliando livro já publicado, você sabe quem é o autor. Todo mundo conhece todo mundo no meio literário hoje. Então, se eu pego um livro de Angélica, que ela já publicou, se eu pego um livro de Jonieri, eu sei quem é Angélica, quem é Jonieri. A isenção, eu acho, a isenção é um pouquinho menor. Porque, na dúvida, se você tem um amigo e outra pessoa, os dois estão com os poemas na mesma qualidade, na dúvida, você vai pelo seu amigo, pela pessoa que você tem uma afinidade maior. Né? Eu acho isso, porque o concurso de inédito, a primeira coisa que ele pede é pseudônimo da pessoa. É o caso da Ribação. Uhum. Os jurados que a gente convidou não sabem quem são os poetas que estão concorrendo. E mesmo assim, ainda dá para saber mais ou menos, né? Porque, por exemplo, tem poetas aqui na Paraíba que eu já conheço o estilo. Eu vejo o poema, eu tenho certeza que é daquela pessoa, entendeu? Então, se for alguém que já, assim, e se for um poeta, um concurso de poesia de um livro, né? Um livro inédito, ok. Mas se é um poeta que sempre está publicando nas redes sociais, ou já publicou em revistas literárias, etc., o estilo dele é conhecido. Sim, mas você tem poetas que eu conheço perfeitamente. Mas você fica na dúvida. Eu vou dar um exemplo. Uma das juradas do concurso que a gente fez, ela inclusive chegou para mim e disse, Linaldo, não vou citar o nome, mas ela disse, fulano está no concurso? Aí eu disse, não. Por quê? Ela disse, não, porque tem uns poemas que lembram muito a poesia dele. Não estava. Nem ela pensou, não estava no concurso. Então,
assim, como é com pseudônimo, engana um pouco também. Você nunca vai ter certeza. Parece um estilo de Angélica, mas eu não vou ter certeza que é de Angélica. Pode não ser Angélica, pode ser Ana Apolinário, pode ser, sei lá, a Aline Cardoso, pode ser outra poeta aqui da Paraíba. Posso achar que é Angélica, mas de repente não é, porque eu não sei. Agora, quando você julga, quando eu olho o Oceano com um livro na mão, aí o livro de Letícia Palmeira, tal, você está vendo quem é a autora que você está julgando. Então, eu Agora, acho... Janiele, deixa eu fazer, já que eu sou jornalista, né, deixa eu fazer também pergunta, essa foi uma provocação para você e para Linaldo. É o seguinte, nessa história, né, se poeta realmente é só quem publica, né, e aí eu acho também que tem muita gente que fica com essa angústia, né, uma angústia, talvez no peito, não, que eu preciso publicar para ser conhecido, e cai no que eu chamo de caça-níqueis, porque aparece muito nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, editoras que vão dizer que vão lançar antologia, e quando você vai olhar, um dia desse apareceu uma para mim, acho que era de contos, quando eu fui ver, você tem que pagar R$350, né? E cada vez está aparecendo mais desse tipo de produtos, né? E um livro que você não sabe direito qual vai ser a circulação, qual vai ser a tiragem, qual vai ser o alcance. Eu chamo de editora caça-níquel. É verdade. Nessa ânsia, né, e aí os caça-níqueis editoriais acabam justamente trabalhando nesse vácuo ou nesse discurso de que ser poeta, ou para ser poeta, tem que estar no livro, né? E a gente já iniciou as conversas já trazendo que não, né? Eu acho que eu gostei muito de quando o Linaldo entrou e traz que essa ideia de ter o espírito, né, de poeta, né, de ver poesia na vida, em tudo, né? Porque senão aí você vai ser um fazedor de versos, tá entendendo? Uhum. Eu acho que há uma diferença nisso. Eu acho que quando o Reinaldo entra, eu achei muito feliz essa fala dele, de quando ele entra com essa ideia, né, de que é preciso ter esse espírito de poeta, né? Voltar, eu lembro também de Hilke, lá nas cartas a um jovem poeta, quando ele vai lá e diz, né, você sente a necessidade de todo dia escrever e fazer alguma coisa, se você sente isso, eu diria para quem está ouvindo a gente, você já é um poeta. Não precisa estar no livro, lógico. O livro pode vir como uma consequência de uma coletânea, como foi o meu caso. Como eu disse a você, eu lancei o livro muito tarde, eu lancei em 2016, né? Então, já tinha mais de 30, né? Então, ali foi a Ô, Linaldo, é a segunda vez que Jonieri fala que lançou o livro muito tarde, que ele já tinha mais de 30, né? Então, eu vou fazer alguma crítica aqui. Não, deixa eu falar, você já falou isso 2 vezes. Aí, segundo, quando você me apresentou, você não falou minha idade. Quando você apresentou o Linaldo, você falou a idade dele. Então, eu vou dizer, eu tenho 46 anos, ainda não apresentei, ainda não escrevi meu poema. Então, isso é machismo também, entendeu? Não falar a idade da mulher. Eu pensei que seria machismo, né, Linaldo? Mas tudo bem. Só voltando um pouco, e nesse sentido, não me arrependo do primeiro livro. Tem coisa para melhorar. Linaldo, inclusive, tá lá, teve o prazer de ter ele no prefácio, né, lá do meu livro, mas eu não me arrependo porque é aquele livro que marca, né, um momento, uma situação, é a coletânea, foi muito difícil montar esse primeiro, porque eu tive que pegar tudo que eu tinha produzido e ver, né, o que é que eu ia colocar nesse livro, tá entendendo? Então, é um problema sério os caça-níqueis editoriais. É diferente da editora de Linaldo, que tem uma responsabilidade com a produção, com o escritor, né? Como a Penalux, a Patois, né? A Chiado e outros editores que têm uma preocupação com quem está produzindo, com o escritor, tá entendendo? E isso aí, pronto, eu já recebi faz uns 15 dias, né? Da pessoa convidando, vem participar da nossa coletânea, eu disse, tudo bem, como é que é? Não, você vai pagar R$120 e colocar 2 poemas. Né? Eu disse, não, tudo bem, muito obrigado. Né? Então, é complicado isso, tá entendendo? Eu acho que esse rótulo de poeta vir com o livro, como a gente falou, desse conceito, né, tradicional livro poeta assim, vai abrir justamente esse hiato para que os caça-níqueis editoriais, como você falou aí, apareçam. Né? Então, esse é o meu ponto de vista. Mas, falar alguma coisa? Então, Jonieri, isso sempre existiu e sempre vai existir, porque é algo que está dentro do mercado editorial também, no mercado literário, digamos assim, né?
Caça-níqueis, a maioria é caça-níquel mesmo, né? Porque eles não privilegiam a qualidade, eles privilegiam a quantidade, né? Eu tive uma namorada que é poeta e ela um dia chegou para mim toda feliz com um poema publicado numa antologia dessas. Eu disse, tu pagou quanto? Eu paguei X e tal. Disse, não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso, porque você está desvalorizando sua poesia. Né? É diferente de você chegar e dizer, sei lá, quem é o grande crítico literário do Brasil hoje? Ainda existe crítico literário? Não, acho que não, né? Mas, enfim, tem um grande crítico literário organizando uma coletânea e convida você, e aí ele pede uma ajuda de custo, olha, me ajude para eu publicar pela editora tal, eu vou precisar... É diferente, é uma coisa honesta, o cara está ali pedindo dinheiro para publicar a obra. Não tem, a gente só tem um. E que não... Bom, eu não vou falar disso. Enfim, mas, então, esse tipo de coisa existiu e sempre vai existir. A própria Chiado, que o Jonieri falou, eu publiquei um livro pela Chiado. E pago, né? Paguei a Chiado, lógico. E a Chiado, ela fazia todo ano uma coletânea e me pedia um poema gratuito, tranquilo. Eu mandava, enfim. Quando foi no ano passado, ela mandou pedindo dinheiro. Aí eu não respondi mais. Eu disse, não, aí por dinheiro eu não vou, não me interessa, não. Eu mando um poema lá, eles pedem, eu acho importante, nem vejo esse livro, nem vejo. Eu sei que foram publicados, mas eu nem vejo. Enfim, mas eu também não tenho mais essa vaidade. Isso é mais para quem está iniciando. Eu não tenho mais preocupação de publicar, de não publicar, assim. Eu já perdi um pouco essa vaidade. Eu tenho mais a vaidade de construir uma obra literária. Isso eu quero. Sabe? Eu quero chegar assim, publicar mais esse livro que eu estou organizando, de poemas, e mais na frente publicar mais um e acabar. Eu digo, pronto, acabei, eu construí uma obra, isso aqui era o que eu queria e acabou. Então, eu tenho mais essa vaidade do que de publicar em si. Do que de estar publicando um livro atrás do outro. E eu estou com uma dificuldade enorme, foi ter virado editor, né? Porque meus livros eu não gastava, né? Então, a Patois bancava meus livros, a Penalux bancava meus livros, a União bancou um livro meu. Então, eu não gastava com o meu livro. Agora eu vou ter que gastar, porque eu não vou dizer na Ribaçã e lançar um livro pela Patois, eu vou ter que lançar o meu pela Ribaçã. Então, eu vou ter que gastar comigo mesmo. Aí ainda tem essa questão financeira para eu resolver, quando eu achar que o livro está pronto. Mas faz parte. Ok, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui, já vai 1h15, mas ainda eu queria fazer uma pergunta para os dois, para a gente tentar equacionar, né, esse dilema que ainda está no tema da gente, né, sobre essa questão de ser poeta, né, e apesar de inédito. Então, o que fazer para que a gente possa ser o poeta, ser inédito, né? O que deve ser feito para que a gente possa poder encontrar um caminho do meio entre essa tal possível, né, ideia de extremo entre ser poeta e não ter publicação? Qual seria o caminho do meio para a gente encontrar ele? Você já, no finalzinho, você já respondeu o que eu ia perguntar, né? E acho que no início eu já provoquei também, né? Afinal, o que é ser inédito? É só não ter publicado um livro de papel ou um livro digital? Porque, por exemplo, tem vários poetas que eu conheço que publicam e publicam com uma certa constância nas redes sociais. Para mim, eles não são poetas inéditos. Então, o poeta inédito é só quem publicou um livro de papel? É só quem publicou um livro de verdade? O que é um livro de verdade? A provocação dele é ótima. Eu vou dizer por quê. Eu publiquei um livro aqui de uma até prima minha, Verusa Guedes, um livro de crônicas.
Veruza trabalha aqui em Cajazeiras há muito tempo, com produção cultural, organiza o Festival de Cinema aqui, é cineasta também, etc. E ela fez um livro de crônica, me procurou e tal, e a gente bancou esse livro, Os Baobá do Pirulito. E aí Veruza chegou para mim e disse... Não, aí nas peças de divulgação do livro, aí eu fiz um release, mandei para a imprensa e tal. A escritora Veruza Guedes lançou o livro, tal. Aí ela mandou uma mensagem para mim e disse: agora que eu virei escritora, porque o livro foi publicado, aí virou escritora. Tem a ver com essa questão de Angélica, né? Quer dizer, enquanto não publica livro, não é escritora, enquanto não publica, não é poeta, só vira poeta depois que publica. Então, a Angélica está corretíssima. Por exemplo, eu publiquei no Correio das Artes durante 10 anos antes de publicar meu primeiro livro de poema. Mas eu já era poeta, já tinha feito Poé Codebá, o grupo de poesia, a gente já tinha se apresentado. Eu tenho aqui, guardado nas minhas coisas, os jornais da época, com as polêmicas, e eu não tinha publicado o livro, mas já era poeta. O pessoal já me chamava na rua de poeta. O pessoal do meio, lógico, né? Mas eu não tinha publicado o livro. Então, nesse ponto, a Angélica está corretíssima, né? Você não é poeta necessariamente, ou escritor necessariamente, a partir do momento em que publica, né? O que a publicação vai dar é um aval institucional, vamos usar esse termo, mas eu não sei se seria esse termo, mas seria mais ou menos nesse sentido, um aval institucional de que agora sim você pode assinar no seu currículo, publicou tal e tal livro, né? Talvez o que o livro proporcione seja esse aval institucional. E já que a gente vive em sociedade, esse aval dentro da sociedade também, né? Você até para se candidatar numa academia de letras, você tem que ter pelo menos um livro publicado, né? Então, tem essa questão institucional. O livro é uma instituição, queira ou não queira, é uma instituição. Então, não necessariamente precisa publicar um livro para você ser poeta, mas para você ser reconhecido enquanto escritor, talvez sim. Talvez okay. do ponto de vista institucional, não do ponto de vista lógico, né? Mas do ponto de vista institucional, você só passa a ser reconhecido enquanto poeta, enquanto escritor, a partir do momento que publica um livro, institucionalmente falando. No mais, a Angélica está corretíssima. Você não precisa publicar. Eu publiquei com 30 anos o primeiro livro, mas já publicava poema desde os 22 anos, e o pessoal me chamava, me tratava como poeta, porque eu publicava poemas no Correio das Artes, eu fazia saraus e tal, aquela coisa toda. Mas, institucionalmente, como eu estava dizendo, a Angélica não estava aqui, tinha caído a conexão dela, você até para se lançar na Academia de Letras, você tem que ter no currículo pelo menos um livro publicado. Então, o livro tem o lado institucional, a questão institucional. E aí, eu vou só fazer uma provocaçãozinha rápida, que não é o tema, né? Mas, por exemplo, para entrar na Academia Paraibana de Letras, você tem que ter um livro publicado. Nós temos excelentes escritores na Academia Paraibana de Letras, mas temos outros que não são bons, nem deveriam estar lá, que eram políticos e etc. Então, na verdade, esse critério de ter só um livro publicado, etc., é um critério para a academia. E no caso... Não, eu sei, eu estou só pontuando isso aqui. Você sabe, eu sei. A gente tem muita gente de qualidade na nossa Academia Paraibana de Letras e outros que não deveria estar ali. Se fosse um processo em que a qualidade literária, em que a produção literária fosse prevalecer, muita gente não estaria ali, não. Eu corroboro o que você diz e acrescento, até falando do último eleito na academia, nada contra ele, nada a favor também, não tenho amizade, nem tenho inimizade com o Roberto Cavalcante, mas o Roberto Cavalcante, se é que ele chegou a publicar um livro, que eu acho que ele não chegou, não. Eu sei que, para ele ser candidato, foi feito um livro dele às pressas, com os artigos que ele publicava no jornal Correio da Paraíba, para ele poder se inscrever lá. Então, não sei nem se esse livro chegou a sair, porque eu não veio falar, mas eu sabia que ele estava fazendo, sabia do editor,
sabia que ele estava organizando tudinho e tal. Até quem era o ghostwriter dele, sabia tudo, né? Mas, enfim, mas tem isso, o Carlos Aranha, que é uma figura ímpar, para mim, um poeta de mão cheia, um jornalista cultural com uma história maravilhosa na Paraíba. Eu falei, Carlos Aranha só veio publicar um livro quando resolveu se candidatar na Academia Paraibana de Letras, porque institucionalmente precisava do livro, né? Não que ele não tivesse capacidade, Aranha teria capacidade de publicar 300 livros, se ele quisesse, pela história de vida que ele tem no jornalismo cultural da Paraíba. Mas ele só publicou quando decidiu se candidatar na Academia de Letras, porque é um dos pilares do regimento das Academias de Letras, a publicação de um livro. Eu vou colocar mais uma fogueirinha, uma lenha na fogueira, que é pensando um pouco no livro Budapeste, né? Eu tenho anotado isso logo cedo, quando você tem o José Costa, né? Que, não sei, só para resumir um pouco, no livro Budapeste de Chico Buarque, trata para a gente, traz um enredo, né? A história do José Costa, que ele é um escritor que produz livros para um montão de gente que só faz assinar o nome, que vai para as academias, né, de letras espalhadas no mundo e ganha vários prêmios, mas, na verdade, quem escreve tudo, ou boa parte disso, é o José Costa, que faz parte de uma associação chamada Associação dos Escritores Anônimos, né? Então, a gente já vê aí, dentro dessa institucionalização do livro, né, o apagamento desses escritores. Vocês acham que isso é uma possibilidade, esse submundo dos livros aí, de alguém que só assina, para poder ser Mas existe isso, sim. O ghostwriting? Existe isso, e tem muita gente que trabalha dessa forma. E, assim, nem sempre esses livros de poesia, ou, por exemplo, é muito comum acontecer isso, sei lá, tem uma pessoa que participou de um Big Brother Brasil, entendeu? Ou então tem aí alguém que tem um canal no YouTube, né? E é famosa. E aí, algumas editoras entram em contato também, isso é muito comum, e queremos lançar um livro com você. Às vezes a pessoa até começa a escrever, quando chega lá na editora é uma porcaria, e eles colocam outra pessoa, um ghostwriter, para escrever. Então, assim, se você procurar, tem muita gente que oferece no currículo que vai escrever por você. Muito escritor, às vezes escritor de qualidade ou não, mas tem muito escritor que escreve por outras pessoas. Assina um contrato de confidencialidade, entendeu? Mas ela faz tudo, só que é outra pessoa que tem um nome. Principalmente livro de autoajuda, tá nessa linha. Oi, eu concordo com a Angélica, e digo mais, assim, a gente está falando do ghostwriter, né? Então, isso está dentro do mercado editorial. Tem muita coisa. Quando as pessoas dizem, não, o livro não dá dinheiro. Olha, tem tanta coisa em torno do mercado editorial que quem está fora nem imagina. Você tem escrita criativa, você tem oficina literária, você tem leitura crítica, que é um fenômeno hoje, está todo mundo pagando por leitura crítica. Você tem o ghostwriting, você tem uma infinidade de coisas, as feiras literárias, isso que a gente está fazendo aqui, isso está em torno do mercado editorial. Então, tem uma infinidade de coisas em torno do mercado do livro, graças a Deus, porque tem muita coisa se movimentando. E existe o ghostwriting, que você pode questionar ou não, mas é uma coisa que existe no Brasil e no mundo, isso sempre existiu. Uma vez função, né? Isso, eu vou contar um fato concreto que aconteceu comigo. No ano passado, eu recebi uma ligação de Lena, minha ex-cunhada, que já faleceu no ano passado também, bem antes da crise de saúde que ela teve. Ela me ligou uma vez e disse, Mauro, tu toparia ser ghostwriter? Ela é bem antes de eu abrir a Ribação, ele não tinha a Ribação. Ela disse, não, você toparia ser ghostwriter de fulano? Aí falou a pessoa que estava querendo fazer um livro, mas não tinha capacidade, uma pessoa, um empresário, uma empresária, sei lá. E me perguntou se eu topava. Eu disse, depende da grana, depende do livro, depende da história e depende da pessoa também, né? Porque eu também não vou
fazer para qualquer pessoa, mas, enfim, é um mercado que existe mais do que você fazia. A própria Helena Guimarães, ela me disse, não, eu ganho muito dinheiro fazendo ghostwriting de livros de pessoas que de repente tem livros aí publicados, a gente nem imagina, foram feitos por Helena Guimarães, está lá no nome de Linaldo Guedes, de não sei quem, não é dessas pessoas. Foram feitos por Helena. A Helena me disse, ela disse, não, eu ganho muito dinheiro com ghostwriting. O pessoal me contrata, só que estão atrás de mim, eu estou sem tempo, no momento que eu estou fazendo outra coisa, estou sem tempo, e estão querendo com prazo isso e tal. Eu pensei em lhe indicar, você topa? De topo, depende da grana e tal, só que a pessoa acabou não me procurando, ainda bem, né? Mas, enfim, é um mercado, isso faz parte do mercado do livro. Existe isso, existe o ghostwriting, existe as feiras literárias, existe as oficinas, existe os cursos de oficina criativa, já tem mestrado de edição de livros. Então, é um mercado que se ampliou, e isso eu atribuo muito às feiras literárias, tipo essa Flibo da Mirtz, como a partir da Feira Literária de Paraty, e começou a incendiar a Feira Literária pelo Brasil todinho, e isso foi criando um mercado em torno disso. Você vai para como eu fui no ano passado para a Feira Literária lá em Bananeiras, não é só a feira em si, no teatro, no ambiente, o pessoal debatendo, tem um monte de coisa em torno daquilo. Você envolve escola, você envolve alunos, você envolve editoras, você envolve profissionais que dependem daquilo, dependem profissionais de som, de técnica, não sei o que, envolve um bocado de coisa. Isso é um mercado que está crescendo muito. E mesmo com essa pandemia, você vê que continua rolando as lives, não sei o que, isso é muito bom. Eu não sou contra nada disso, não. Pode-se questionar a qualidade de uma coisa, a qualidade de outra, mas eu acho que está tudo dentro do mercado do livro, e o que vier para somar, né, até porque ghostwriting sempre existiu, isso não é de hoje, talvez o nome fosse outro, mas sempre existiu e sempre há de existir. Sempre existiu. Por exemplo... E além do ghostwriting, né, que é quem assina um contrato de confidencialidade, etc., tem também escritores ou jornalistas, né, que assinam em coautoria com a pessoa que o contratou, né? E, por exemplo, eu lembro agora de um que foi bem polêmico, o Fernando Sabino, que lançou aquele Zélia, Uma Paixão, da ministra, na época, ministra da Economia, né? E era um trabalho, quem escreveu o livro foi ele, mas era a história dela, né? Era a história de Fernando Sabino, Zélia, Uma Paixão. E isso tem muito. Você falou agora do Feira Literária, né? Como é a Flip, que a gente está participando aqui de forma online. Eu fui para a Flip em 2009, né? E, assim, o que me encantou, Paraty é maravilhosa, uma cidade linda, né? E, além da programação oficial da Flip, e para você assistir as palestras, era tudo muito caro e muito disputado, né? Eu decidi ir para essa versão que eu fui em 2009, já em cima da hora, então nem consegui comprar ingresso para ver, assim, para estar no mesmo ambiente que os escritores, né? Mas aí eu paguei para ver algumas palestras em um outro espaço, vendo de um telão, para você ver como era disputado, né? Mas, além disso, assim, existia, não sei como é que está no formato de hoje, né? Toda uma efervescência, a cidade inteira, como o Rinaldo falou, as escolas participando, várias árvores nas praças, com livros pendurados, com tapetes para você sentar, para você ler. Tinha estudantes que caminhavam pela cidade inteira, perguntando, eu posso declamar um poema para você? Aí vinha e declamava com um canudo bem grande, um poema no seu ouvido, né? Várias peças teatrais acontecendo, né? No que eles chamam de off-flip, né? Tinha várias casas também, por exemplo, na época tinha o Jornal do Brasil, que hoje não existe mais, né? O Jornal do Brasil tinha uma casa que ficava o dia inteiro com palestras, com peças de teatro, assim, a cidade se modifica completamente, né? E, assim, tudo muito rico. E o que me chamou a atenção também, e aí dialoga com essa questão aqui do ser poeta apesar de inédito, é que a gente, enquanto passeia pela cidade, muita gente na cidade, e em vários momentos você encontra poetas vendendo seus livros feitos de forma artesanal. Então, eu encontrei vários, e teve um que eu acho que até eu tenho uma foto que eu guardei, que era uma mulher vestida de noiva, com um batom bem vermelho, né? E ela pregou os livros delas artesanais no vestido dela. Então, eu ia passeando pela cidade e oferecendo às pessoas. E, assim, era uma poeta que queria ser lida e fez um poema artesanal. E eu acho que aqui em Pernambuco a gente tem mais de uma editora
que faz livros artesanais, né, Linaldo? Não sei se você acompanha isso. Assim, é uma editora que tem todo o carinho, todo o trabalho, mas os livros são numa tiragem bem menor, né? E num processo artesanal, e que, inclusive, assim, é um processo bonito, fica uma edição bonita também. Tem várias editoras que trabalham com isso, né? Então, assim, é um poeta que quer ser lido, né? Que quer ter seu livro, mas também quer que seja em um outro formato. Aí eu volto a perguntar, nesse mesmo tema aí, quem assina o livro? É o escritor ou não? O José Costa, lá no Budapeste, né, é que é o escritor. Como é que vocês veem isso? Mesmo sendo a profissão do José Costa, sendo uma profissão, assinando um contrato de confidência, né? Porque já que, como o Linaldo nos trouxe aqui, o livro é uma instituição, quem assina o nome na capa é instituído, então, como escritor? Como é que vocês pensam, como poeta? Eu acho que sim, né? Por exemplo, a partir do momento em que, se eu fosse escrever um livro, né, como ghostwriter, eu estou abrindo mão daquilo ali. E geralmente não tem nada a ver com o seu estilo de escrita, né? Muitas pessoas lançam livros de biografia, ou então um livro de crônicas. Geralmente a pessoa até tem as informações, quem contrata, né? E passa para alguém para estruturar aquilo ali. Para mim não teria problema, não. E em alguns que eu sei que já foram lançados, eu nem ia querer ter o meu nome associado. Porque o estilo é diferente. Entendo. É outro estilo. Não que não tenha qualidade, mas é um outro estilo. Entendeu? É um outro estilo, não é, por exemplo, não seria a Angélica escrevendo uma crônica, não seria a Angélica escrevendo, não seria a história de Angélica, a biografia de Angélica. E eu assinei um contrato. Né? Linaldo. É porque, Johnny, a Angélica também é jornalista como eu, e a gente em jornal, a gente é meio assim, a gente é meio faz tudo em jornal, né? Então, agora mesmo eu estava fazendo, acabei essa semana, fazendo os editoriais da União, porque o William Costa estava de férias, me pediram para fazer, então eu sou, em tese, repórter de cultura lá. De repente, me pede para fazer um editorial. Fulano, que é o colunista político, está de fora, substitui, lá vai você escrever uma coluna política. Então, a gente aprende a escrever de tudo um pouco. Né? O jornalismo é uma ferramenta muito interessante para a gente que escreve literariamente. O jornalismo é uma escola muito grande também. Eu me lembro quando eu era editor do Correio das Artes, às vezes a gente fazia edições especiais sobre, sei lá, 100 anos de João Cabral, 100 anos de Augusto dos Anjos, sei lá. Aí você convida pessoas para escrever sobre aquele tema, para escreverem sobre aquele tema. E eu me lembro que na época, uma vez, eu não me lembro qual era o tema, eu sei que eu liguei para um amigo meu, professor universitário, e eu disse, bicho, tu podia escrever sobre fulano e tal? Aí, para quando? Eu digo, para edição desse médico, até quando? Eu digo, até semana que vem. Ele disse, Linaldo, a gente é professor universitário, a gente não é jornalista, a gente não consegue escrever um texto em uma semana, não. É muito diferente de vocês de jornal, que vocês sentam a bunda numa cadeira e fazem um texto do dia para o outro. A gente não consegue. É uma dificuldade que a gente, ele me falando, né, lógico, que a gente da academia tem, da universidade tem. O texto da gente é sempre muito com base teórica, com muita base de pesquisa. A gente não consegue ter a facilidade de escrever rapidamente como vocês têm. Né? Então, o jornalismo em si, o jornalismo do batente, do dia a dia, a Angélica foi editora do Jornal da Paraíba há muito tempo, e sabe disso, o jornalismo ensina muito para a gente, ele faz com que a gente aprenda. Eu vivo, não é do jornalismo necessariamente, não. Eu vivo da minha capacidade de escrever. Meu serviço está à disposição de quem me contrata para qualquer texto, seja literário, seja jornalístico, seja institucional, seja de propaganda. A pessoa me contratou, eu já fiz texto para propaganda, já fiz texto para jornal, já fiz texto. Eu faço o que a pessoa me contratar, porque eu aprendi a escrever texto, independente de ser literário ou não. Agora, isso ajuda a gente que escreve texto literário.
Isso ajuda muito. Ok. Já estamos aí 1h34. Mas eu queria fazer outra provocação aí. Peraí, Janeiro, eu queria voltar um pouquinho. Você falou quem seria realmente o autor, né? Quando se contrata um ghostwriter. Eu acho que a questão talvez aí teria talvez uma questão ética, né? Que aí quem contratou é que vai responder, né? Por exemplo, será que ele, uma pessoa que contrata um jornalista ou enfim, ou outro escritor para escrever um romance, né? Por exemplo, eu contratei Linaldo. Linaldo é quem escreveu o romance, mas está lá com o meu nome, Angélica Lúcia. Será que eu, que fico com a fama, eu tenho problemas de consciência? Será que eu me acho uma fraude? Será que de alguma forma eu estou enganando aos leitores que acham que eu sou escritor e eu não sou escritor? Aí são outras discussões. Certo. Essas discussões todas, eu acho que vale a pena ler Budapeste. O José Costa entra em crise em vários momentos do livro. É um livro muito bacana. Eu acho que é um dos melhores que Chico escreve, né? E que traz essa temática. Eu estou preocupado com o avançado da hora, porque nós estamos aí com um público que está nos acompanhando esse tempo todo, né? Já 1h35. E eu queria já encaminhar para as considerações finais, né? Que eu acho que o tema daria outra live dessa de mais algumas horas. Tem muita coisa para a gente tratar em tudo isso, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu, de alguma forma, né, trazer esse debate à tona. Eu achei muito provocativo, né, esse tema, né, ser poeta, apesar de ser inédito, e a gente conseguiu transitar bem em muitas questões. Eu queria passar a palavra aí para você, Angélica, se despedir das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e depois o Rinaldo chega aí para a gente também, finalizando a sua fala. Então, Angélica, por favor. Não, primeiro agradecer a Mirtes, né, que, enfim, essa batalhadora que criou a Flip e que fez o convite para que eu pudesse participar dessa edição. Obrigada, Mirtes. Foi um prazer essa conversa aqui maravilhosa com o Linaldo, com o Janieiro. Obrigada também, Priscila, que entrou aqui novamente para ajudar a finalizar. E, assim, eu acho que voltando de novo à questão, né, do poeta apesar de inédito, né, de ser poeta apesar de inédito, e reforçar o quanto tem sido importante, o quanto eu tenho visto de mulheres, de meninas bem novas, talvez antes do que ele não falou, de Sérgio Castro Pinto, que lançou o primeiro livro aos 20 anos, eu tenho visto muitas meninas, muitas mulheres, muitas jovens nas redes sociais, escrevendo, publicando. Eu não gosto do termo empoderamento, eu acho a palavra feia, né? É uma palavra dura, mas eu gosto do que ela proporciona, né? Então, assim, apesar de eu não gostar da palavra, eu gosto muito, eu fico muito ligada nas palavras, na beleza das palavras. Empoderamento é a palavra que eu acho feia, mas eu gosto do que ela proporciona, né? Então, eu acho que o empoderamento também ele alcança a literatura, e a gente tem cada vez mais vendo mulheres publicando, e eu acho isso ótimo, seja nas redes sociais, seja buscando as vaquinhas virtuais, seja promovendo eventos, como eu citei logo antes, no IFPB, que tem os slams, as batalhas de poesia falada. Tem muitas meninas participando, e isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E eu acho que assim, que poeta não precisa estar no livro, como o Linaldo falou, poeta para mim é um estado de espírito, você pode até não passar vários anos sem publicar, talvez eu quero sim publicar meu livro, né? Quero ter guardadinho. O fato também de você publicar um livro não quer dizer que a sua literatura vai ser reconhecida, ou de qualidade, ou que vai ser conhecida mesmo, Brasil afora. Talvez a internet, as redes sociais tenham um poder mais amplo e mais forte para que isso aconteça. E, enfim, e novamente agradecer pela oportunidade, Linaldo, foi ótimo poder, mesmo não vendo o seu rosto, você não quis aparecer para a gente, mas foi ótimo bater esse papo com você. E Janieiro também, claro, foi um prazer conhecê-lo. Ok, obrigado, Angélica. Linaldo? Então, o Janiero falou tanto do ghostwriter aqui, eu acho que eu estou meio como ghostwriter, né? Eu estou como A verdade é que eu entrei aqui, é uma plataforma. Será que diferente. É você, Linaldo, que está aí? Eu não sei como mexer aqui, eu entrei e saí sem querer, aí voltei, eu não quero mais mexer. Aqui, pelo menos, eu estou vendo vocês e vocês estão me ouvindo. Aí eu não quis mais mexer aqui, não. A Mirtes, no bastidor, ficou tentando me orientar aqui, eu acho que a Priscila também.
mas eu fiquei com medo de mexer, enfim, eu sou meio desligado para essas tecnologias, ainda apanho um pouco. Só ser o básico mesmo, o básico do básico. Você é o poeta do guardanapo. O guardanapo. Isso, eu até sei o básico da internet, mas o basicão mesmo. Se você me pedir uma coisa diferente do básico, eu apanho um pouquinho até aprender, mas eu também tenho facilidade de aprender. Se eu fizer uma vez, eu aprendo. Mas, enfim, então eu queria agradecer a Mirtz. Eu acho Mirtz, assim, uma vez, dias atrás, no aniversário de Caetano, né? O pessoal botou na internet, alguém botou, eu tenho orgulho de ser contemporâneo de Caetano Veloso. Eu também tenho, ser contemporâneo de Caetano, de Chico, de Gil, mas eu tenho orgulho também de ser contemporâneo de um bocado de gente, como a Mirtz Valesca. É uma pessoa que eu tenho orgulho de ser contemporâneo de pessoas como Mirtz. É nessa hora que eu vejo que vale a pena acreditar no Brasil, que vale a pena acreditar nas pessoas, porque eu conheço Mirtz já faz mais de 10 anos, eu já fui para uns 3 frigos presenciais lá em Boqueirão, alguns fui por conta própria, só para assistir, para ver a movimentação, enfim, e o que ela faz, Angélica, como ela movimenta, Boqueirão é uma cidade pequeniníssima, como ela consegue movimentar aquilo, ela e as parceiras dela, as meninas que trabalham lá com ela, o que ela consegue fazer numa cidade pequena como Boqueirão, é assim, de você, eu me emociono vendo pessoas e vendo o trabalho de pessoas como a Mirtz e de outras pessoas também, né? Então, eu tenho orgulho de ser contemporâneo de Mirtz, mas também tenho orgulho de ser contemporâneo de Jonieri, tenho orgulho de ser contemporâneo de Angélica Lúcio. Eu sei da capacidade poética de vocês, mas também sei principalmente da ética e do profissionalismo de vocês, no trabalho de vocês, Angélica no jornalismo, o Jonieri como professor. Então, saber que existe pessoas como vocês me faz acreditar no Brasil. A gente está numa fase muito difícil nesse país, que às vezes a gente quer desistir, mas aí quando eu olho para cima, quando eu vejo, chega um amigo e diz, não, vamos fazer a Flívia, tu topa participar, eu digo, eita porra, as coisas continuam acontecendo, continua tendo Mirtz, continua tendo, sei lá, Angélica Lúcio, continua tendo Jonieri, continua tendo Bruno Gaudêncio, enfim, André Ricardo Aguiar, as coisas continuam acontecendo, as pessoas continuam fazendo, pessoas inteligentes, talentosas e, sobretudo, éticas. A gente tem mania de achar que no Brasil só tem gente corrupta. Tem não, gente. Tem muito mais gente ética do que corrupta. É porque a corrupção, o mal é mais forte que o bem, em termos de repercussão. Mas você vai aqui na rua onde eu moro, não tem nenhum bandido nessa rua. Onde é que o mal é maior que o bem? Não é, não. Então, a corrupção não é maior do que a ética, não. Tem muita gente ética no Brasil. Eu queria parabenizar a Mirtz, queria parabenizar Jonieri pela condução do debate. Esse debate eu achei maravilhoso, principalmente por estar com uma pessoa que eu sou fã mesmo, que é a Angélica Lúcio. Gosto muito da poesia dela, espero um dia publicar, ou então ler o livro dela, seja qual editora for, porque eu admiro muito a poesia de Angélica e admiro muito a profissional que é a Angélica Lúcio. Só queria agradecer e lamentar de ninguém, se bem que eu morro de vergonha de câmera, então eu achei que foi até bom ninguém ver meu rosto. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Eu acho que foi de propósito. Eu acho que foi. Então, vou para minhas palavras finais também. Antes de você encerrar, eu queria só fazer um lembrete. Pode fazer. Não, porque assim, no Instagram, Ana Apolinário tem um perfil chamado Sarau Selváticas, né? E aí eu acho que ela também sempre está dando espaço para as mulheres que são poetas, Sarau Selváticas no Instagram. Eu acho que também a gente tem que aqui valorizar o trabalho do SEARTE, né? Que ele sempre, por conta da pandemia, acabou que foi interrompido, mas ele faz um trabalho muito
bacana. Eles pegam poetas, né, poemas de poetas paraibanos ou não, e desenvolvem artes a partir de poemas meus, né? Então, é um trabalho maravilhoso que o Arte faz. Eu acho que tem várias iniciativas, Suzy também, que fazia um café literário aqui em João Pessoa. Então, assim, várias pessoas que têm iniciativas de fazer com que a literatura continue se movimentando, dando espaço para quem gosta de poesia, para quem gosta de literatura em geral. E eu acho que a gente tem que dar o maior apoio a essas pessoas, né, por conta do jornalismo, principalmente quando eu estava em redação. Muitas vezes eu não pude ir para alguns desses eventos, mas eu acho importante que a gente divulgue e que a gente possa e saiba valorizar o trabalho dessas pessoas. Ok. Então, vão lá no Instagram, né, procurem Sarau Selváticas, procurem Rinaldo no Instagram. Você tem Instagram com suas poesias, Angélica? Eu coloco poesia de vez em quando no meu Instagram, mas se for para encontrar minhas poesias, vão encontrar lá. É Angelical, _ Lúcio. Ok, então vamos lá, tá? Eu quero agradecer desde já a toda a equipe que faz a Flibo. Nós estamos aqui à frente, nós 4 agora dividindo a tela, mas por trás dessas 4 telas há uma grande equipe que vem trabalhando, planejando para essa Flibo, né, ser executada nesse patamar que a gente está vendo, né? Também tenho uma satisfação muito grande de conhecer a Mitz, de conversar com a Mitz. Eu digo ela no privado, ela é uma grande batalhadora, junto com essa equipe, né, de planejar um oásis literário no coração do Cariri paraibano, e dando lição para cidades ditas, né, grandes, como Campinas, João Pessoa, né, que demoraram muito para fazer suas feiras, e a Flibo Boqueirão dando lição para todo mundo de como fazer a arte e a cultura, a literatura se espalhar, né, de uma maneira muito genuína e ética, como bem frisou Rinaldo. Então, eu fico muito orgulhoso de participar dessa edição, e já participei de outras presenciais, né, com muita felicidade por saber que nós temos, né, esse ancoradouro uma vez por ano, né, aí na cidade de Boqueirão. Então, agradeço demais por ter me convidado, né, sempre convidar, vou estar a posto para ajudar. Quero dizer que foi um desafio muito grande estar entre 2 jornalistas, né, um professor de literatura entrevistando, mediando 2 jornalistas, então é algo realmente desafiador, né? Mas conheci hoje a Angélica, a parceria, a gente possa manter a amizade, começar a partir de agora. O Rinaldo já é um amigo de outros carnavais, agradeço demais toda a deferência dele em relação à minha pessoa, e passo a bola agora, tá certo, para Priscila, né? Encerrar aí nosso debate. Agradeço a todos que estiveram conosco. Não deu para interagir com todo mundo, mas a gente foi tentando ler aqui na medida possível. A paciência de aguentar a gente quase 2 horas falando, né? E vocês do outro lado nos ouvindo, e ficando aí firmes. O número foi praticamente o mesmo, sempre a média alta de participantes interagindo. Então, agradeço demais a vocês e continue acompanhando toda a programação da Flibo, que é de qualidade, né? Vários elogios, tá, Angélica, aqui a vocês, a Rinaldo, tá? Então, depois, eu acho que vai ficar gravado, não sei se a Priscila vai dizer para a gente onde é que vai estar. Que bom, obrigada. Ancorado essa live. E aí, Priscila, para você, minha querida, manda ver aí. Então, em nome da Flibo, muito obrigada, né? Primeiro a você. Janiele, Priscila, antes de... Por favor. Pode falar. Peraí, por favor, deixa eu falar. Pode falar, gente. Meu pai morreu vai fazer 4 meses. Tem um poema que eu fiz para ele há mais de 20 anos que eu queria declamar. Hoje não. Pode ser? Pode, com certeza. O nome é Filhos. O nome é Filhos. Meu pai pensava filhos como se quisesse açude, pomar, curral e galinhas.
fazia filhos como se pensasse um sítio de sua carne. Ok, que bom. Aplausos, muito bonito. Bela homenagem. Com certeza ele deve estar aí nos ouvindo. Então, Priscila... Né? Mais uma vez, em nome da FLIB, eu quero agradecer primeiramente a vocês três, né, que deram o seu sim para esse bate-papo, para que ele acontecesse, para que essa discussão tão enriquecedora fosse possível, mas nós também queremos agradecer individualmente a cada pessoa que assistiu, como o Johnny falou, que passou essas 2 horas aqui conosco, né? E também todas as pessoas que comentaram no bate-papo. É muito importante esse feedback de vocês, certo? Para todos nós da FLIB. Então, eu só quero reforçar a programação de hoje, certo? Que de 7h30 vou com uma palestra muito interessante sobre Braulio Tavares, 70 anos, múltiplos olhares, certo? Com Aderaldo Luciano, Davi Nóbrega, Jennifer Ferreira, João Matias e mediação de Bruno Gaudêncio. E ainda hoje, às 9 horas, também aqui no Facebook, vai ter um bate-papo com o título Livro é Coisa de Elite, a desconstrução de uma quase política nacional de leitura no Brasil, com os escritores José Inácio Vieira, Caio César e mediação de Lisiane Azevedo. Então, nós esperamos todos vocês aqui, certo? E mais uma vez, em meu nome, Priscila, em nome da FLIB, muito obrigada a todos. Obrigado. Até mais. Valeu. Um abraço a todos. Obrigada, foi um prazer.